Olá, muita paz de Deus para o seu coração, iniciando mais um dia aqui da nossa jornada Atos dos Apóstolos. Sejam todos bem-vindos e obrigado por me permitir entrar mais uma vez na sua casa, no seu carro ou aonde você estiver me acompanhando. Que essa palavra que vai ser ministrada hoje, que possa abençoar muito a sua vida, abrir os teus olhos espirituais, para que você possa andar cada vez mais na vontade de Deus, tá bom? Obrigado por estar conosco, nos acompanhando. Lembra, por favor, logo agora já, de curtir e participar dos comentários, tá bom? E no final, compartilha e se não é inscrito ainda, vamos lá, se inscreve. Estamos numa caminhada, tá bom? Atos capítulo 10, versículo de número 36, Pedro, você que já vem acompanhando, ele está na casa de Cornélio, ele começa a ministrar. Você que não está acompanhando, pega algumas anteriores, que você vai conseguir se atualizar aqui. Vale a pena acompanhar a jornada. Mas vamos lá, ó. Capítulo 10, versículo 36, Pedro começa dizendo: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis. Veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Então Pedro, ele começa ali falando sobre Jesus, sobre a mensagem que ele trouxe à Judéia, na Galileia, onde ele começou. Ele fala sobre a mensagem de João Batista, começando pelo batismo dele. E Pedro fala uma coisa interessante, ele diz assim: vós bem sabeis. Era um assunto tão assim comentado na época, uma notícia que se espalhava tão rapidamente, o que João fez, o que Jesus fazia, que essas notícias chegavam até os estrangeiros, até territórios vizinhos a Israel. Então, eles já tinham algum tipo de conhecimento. Isso é interessante notar, sabe por quê? Porque hoje em dia, nós também, quando vamos pregar, evangelizar alguém, nós estamos falando com pessoas que têm também algum tipo de conhecimento a respeito de Deus, a respeito de Cristo, da sua morte na cruz. Às vezes, essas pessoas, elas até querem fundamentar argumentos dentro do que já sabem, mas infelizmente, o pouco que sabem, muitas vezes sabem até errado. Mas já tem alguma noção, acham que já sabe tudo sobre Deus ou o suficiente. Pedro estava pregando para pessoas que já sabiam de alguma coisa. Você vai sempre se deparar com isso, com pessoas que já, entre aspas, sabem de alguma coisa ou até sabem, mas um detalhe: não sabem o suficiente. Não tem as informações que você, que é um cristão, tem. Você que é uma pessoa convertida, tem tais informações. E aí Pedro, ele deixa claro que algumas coisas eles já sabem, mas ele continua. E ele diz no versículo 38, ó, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pedro diz: Cornélio, e vocês que estão aqui presentes, olha, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. E ele andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Pedro começa a entrar numa esfera, num assunto, num tema, do qual eles não tinham conhecimento. Espírito Santo, quem é Espírito Santo? Ungiu a Jesus, ele libertou os oprimidos do diabo. Como é que era essa libertação? E aí Pedro começa a explicar e a dar detalhes. Então muitos daqueles a quem nós vamos ministrar a palavra, eles não sabem de todas as coisas. Nem nós sabemos, mas temos mais informações do que os leigos, do que aqueles que têm um conhecimento superficial de Deus. Então, assim, de certa forma, para a glória de Deus, isso, estamos em vantagem. E Deus nos coloca em vantagem para quê? Para sermos melhores do que os outros? Não. Para passarmos adiante aquilo que sabemos e darmos a todas as pessoas a oportunidade de conhecerem Jesus, de receberem o Espírito Santo e de receberem a salvação. Você tem que passar adiante o que você sabe. Pedro disse: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem. Jesus não faz mal a ninguém. É tão simples, né? Relatar isso para alguma pessoa, mas para quem está precisando é tão poderoso ouvir que Jesus não faz mal a ninguém,
Ele só faz o bem porque há pessoas que têm medo de Deus. Deus castiga, Deus coloca um câncer, Deus coloca isso, coloca aquilo. Não, Ele não andou fazendo mal, Ele andou fazendo bem. Ele quer o bem daquela pessoa que tem depressão, Ele quer o bem daquela pessoa que tem pensamentos suicidas. Ele quer o seu bem. Você que me acompanha aí, mas de repente está aí à base de medicamentos, está aí depressivo, está aí com crise de ansiedade ou outra coisa, Ele quer o teu bem. Ele andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Então Pedro deixa claro que muitas enfermidades eram opressões que o diabo colocava nas pessoas. E é verdade, ainda hoje é assim. Muitas enfermidades que os médicos algumas vezes não descobrem a causa, são opressões que o diabo coloca sobre as pessoas. E assim como Jesus fez, eu, você e todo aquele que querer, tem que fazer. Orar nos enfermos, impor as mãos, exigir que aquele espírito de enfermidade saia em nome de Jesus, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ei, Deus era com Jesus. Agora Deus era com Pedro, que estava pregando para Cornélio. Mas Jesus, ele cumpriu a sua missão, foi aos céus, nos deixou a autoridade. Pedro cumpriu a sua missão, já partiu dessa vida. Agora, ele é com você. Deus era com Jesus, Deus era com Pedro e agora Deus é com você. Você acredita nisso? Levante a sua mão assim direita e diga assim: Deus é comigo. Repete comigo, diga: Deus foi com Jesus. Vai, fala, diga: Deus foi com Pedro. Diga: neste tempo agora, Deus é comigo. Repete, vai lá, diga: Deus me ungiu para fazer o bem, curar a todos os oprimidos do diabo, levar a sua palavra. Diga: porque Deus é comigo. Ei, é a sua vez. É a nossa vez. Há muitas vidas a serem salvas. Vamos povoar os céus. Há muitas almas a serem ganhas para Jesus. Leve a palavra. Leve o evangelho. Leve o poder de Cristo para as pessoas. Ele andou fazendo bem. Pedro repetiu as suas obras e agora é a nossa vez. Vamos fazer a obra de Deus. Não está dada a largada nesse tempo. Já foi dada a largada. Desde que ele disse: ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos em todas as nações. Ah, gente, isso é maravilhoso. Passar isso para você, ler isso, crer nisso, viver isso, é algo maravilhoso. O Espírito Santo está sobre você. Oremos. Pai, muito obrigado por esse tempo maravilhoso, essas palavras de vida que enchem o nosso coração e nos fazem vibrar por dentro. Não é emoção, é unção. Não é emoção, é unção. É a unção do teu Espírito sendo depositada no coração dessas pessoas. E eu te glorifico por isso. Meu Deus, usa cada um destes que estão comigo aqui nessa jornada. Usa poderosamente, Pai, para que eles andem fazendo bem, sendo verdadeiros instrumentos do Senhor, levando a Tua palavra a multidões, Pai, e povoando os céus. Oh, glória, Pai. Nós recebemos pela fé essa unção do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Sejam todos cheios do Espírito Santo. A jornada continua.